Boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada família, cada lar, cada casa, cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, pelas mães. Obrigado, meu Pai, por todas as pessoas, Senhor, que o Senhor tem escolhido para ouvir a Tua palavra. E aquelas pessoas que têm aberto a porta dos seus lares para que essa transmissão, para que a Tua palavra entre dentro desses lares e traga paz, traga renovo, traga cura, libertação, salvação, traga algo da Tua parte, Senhor. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que fez milagre e que ainda faz milagre. Senhor, nós oramos, meu Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, meu Pai. Oramos, meu Pai, pela Dona Maria, pelo Marquinhos, Senhor, que estão na UTI, por todos os outros irmãos e irmãs que estão internados, necessitando, Senhor, de uma cura, de um milagre. Nós oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo de cura, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Se o médico deu uma palavra, Senhor, nós sabemos que a última palavra não vem dele, a última palavra vem do Senhor, porque o Senhor, quando quer operar, ninguém pode segurar. Por isso nós cremos e confiamos no Senhor. Oramos também por aqueles que estão presos, Senhor, por aqueles que estão cativos de alguma maneira, cativos, Senhor, presos assim, não estão na sociedade, estão dentro de uma cela, estão dentro às vezes até mesmo de um quarto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, invadir esses corações, trazer libertação e cura também na vida dessas pessoas. Oramos, meu Deus, por aqueles que fazem aniversário, Senhor, esse mês de maio, incluindo eu, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa sim nos dar o presente que o Senhor desejar. Que assim seja feita sempre a Tua vontade em nossas vidas. Nós também queremos Te agradecer, meu Pai, por aqueles que entraram no grupo da Igreja no Lar esse mês. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas essas vidas, Senhor, que estão conosco. E assim, meu Deus, por aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta, Senhor, de emprego para a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, um leque de sabedoria, Senhor, também para os empresários, Pai. Para que eles possam, Senhor, galgar, Senhor, lugares aí no comércio, para que eles possam também, Senhor, agregar funcionários, famílias para trabalharem, pessoas, Senhor, que estão às vezes necessitando de um emprego, meu Pai. Que o Senhor possa também dar visão de empreendedorismo, Senhor, na vida daqueles que estão desempregados, Senhor. Porque às vezes, meu Pai, o desemprego vem, aperta e o Senhor acaba abrindo uma porta, Senhor, para a vida dessas pessoas. Senhor, nós cremos no Teu melhor para nossas vidas. Independente, meu Pai, da ocasião, Senhor, independente de qualquer coisa, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E assim, meu Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, vamos adorar a Deus. Mariane, Ana, paz do Senhor. Encher os nossos corações. Aleluia. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que
Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo pelo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. A Bíblia, ela, no livro de Isaías, ela faz uma comparação, né, do amor de Deus com o amor de uma mãe. E lá no livro de Isaías, a Bíblia mostra que o amor de Deus para conosco consegue ser maior ainda que um amor de mãe. Né? Porque ele fala, pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus, ele não se esquece da gente. E quando nós pegamos, né, essa vida nossa para Deus e de Deus para nós, o que nós mais precisamos ser quando nós somos mães, né, pais, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, nós temos que ser exemplo para aquelas pessoas que precisam de Deus, e quantas pessoas que necessitam de Deus, que buscam um amparo, né, por nós, por vocês na palavra do Senhor, mas não conseguem se firmar. Mas nós temos que ser esse exemplo e mostrar para essas pessoas que nós brilhamos por Jesus, que aquilo que nós passamos ou que a gente tenta transmitir não vem de nós, né? O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, fala que o dom ele não vem de nós, que ele vem de Deus. Então que nós possamos, tá se aproximando domingo, né, o Dia das Mães, que nós possamos buscar ser exemplo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ser referência do brilho de Deus, que Deus pode dar na nossa vida para a vida de outras pessoas. Amém. Aleluia.
que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Aleluia. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Enquanto percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Brilhar onde quer que for. Glórias a Deus. Que nós possamos brilhar, né? Aonde quer que nós estejarmos, né? Aonde quer que a gente formos, que a gente possa brilhar. Como eu brilho? Como eu posso brilhar? É simples e fácil. É só buscar o Espírito Santo de Deus. E quando você busca o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, então Ele brilha em você e você brilha nesse mundo de ilusão.
nesse mundo ao qual vivemos. Amém? E hoje a gente vai falar só um pouquinho, né, sobre mãe, uma breve reflexão aí, mas eu quero deixar aqui um versículo, né, para a gente meditar nele também. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Isso é cara de uma mãe, né? Às vezes tem gente que fala assim: pastor, eu tive uma mãe que não merece nem comentário, né? Me abandonou, fez eu sofrer, me espancou, sumiu, não conheci. Porém, a pastora Eire leu um versículo aqui, uma passagem, ela lembrou nós de uma passagem que Deus fala, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode, acho que pode. Porém, Deus nunca vai se esquecer do filho dele, da filha dele. Deus nunca vai se esquecer de você. Deus nunca vai se esquecer de nós. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele, e quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, é automático. Nós, de criaturas, passamos a ser chamados de filhos de Deus. E isso é bíblico, irmãos, tá? Isso é bíblico. Então, mães que construíram suas histórias com lutas, choro, fé, amor e perseverança. A Bíblia Sagrada, ela nos relata muitas histórias, né, de muitas mulheres que foram mães e que passaram por lutas, passaram por angústia, passaram por provações, para que lá na frente elas fossem aprovadas. Algumas, né, já foram aprovadas logo no início, mas por quê? Porque antes de Deus agir na vida delas, elas buscaram ao Senhor como se deve buscar. Pastor, como que eu busco a Deus como Ele se deve buscar? Busca com toda a sinceridade e pureza do seu coração. O resto, minha irmã, meu irmão, Ele vai fazendo gradativamente na sua vida. É só você abrir o leque aí da sua vida e deixar Ele mudar a sua história. Mas Ele tem que mudar do jeito dele, da maneira dele, e não da nossa. Mulheres que não desistiram de seu chamado e nem perderam a esperança, né? Porque algumas querem ser mãe, mas aí com o passar do tempo não conseguem ter filhos e perdem a esperança, não é verdade? Outras querem ser mães, são mães e aí perdem a esperança do filho, né? Então fica complicado também, mas muitas mulheres, né? E duas ou três que a gente vai falar hoje delas aqui, não perderam a esperança. Não perderam a esperança. Mãe é igual uma ponte. Sabe uma ponte, né? Agora você imagina um rio. Bem largo, grande. Um rio gigantesco de largura. E não tem como você dar a volta por ele. Você tem que passar por cima dele, mas não tem como você ir nadando também, porque ele é muito longe. Então o que tem que se fazer nesse rio? Para se ligar uma ponta na outra, tem que se fazer uma ponte. E mãe é isso, mãe é ponte. A mãe é a ponte entre o filho e Deus. A mãe é a ponte entre a família e Deus. A mãe é uma ponte. É a mãe que recebe de Deus algo para transmitir para os filhos, para transmitir para o cônjuge, para transmitir para a família. Essa é a mãe. É a mãe que é a ponte que vê o sofrimento do filho, a angústia do filho, vê o desespero do filho, vê o caminho que o filho está entrando e ela então ela se liga, né, nessa ponte que ela é com Deus. Então ela começa a orar e interceder
pelo filho, pelo cônjuge, pela vida, pelo lar. Ela não para. Mãe é isso. Mãe, ela é sofredora. Mãe é abençoada. E mãe é abençoadora. A mãe perde muitas das vezes o sono, mas está de pé para ir trabalhar de manhã cedo. Muitas das vezes ela chega do trabalho e ela não para. Ela continua trabalhando. E o homem muitas das vezes chega do trabalho, ele quer um sofá, ele quer uma cama, ele quer um chão para sentar, deitar, quer uma rede para descansar. Mãe, ela está trabalhando no serviço circular dela, quando ela chega em casa, ela continua o serviço no lar dela. É por isso que hoje em dia nós falamos para todos, todos têm que ser unidos dentro de casa. Por mais que, principalmente o homem, não todos, porque a gente conhece homens aí que deixa a casa um brilho, e tem mulher que perde para esses homens. Porém, a maioria dos homens faz pouca coisa dentro de casa, pouca coisa. E aí o que acontece? A mulher tem que fazer todo o resto. Então, mãe é mãe. Seja mãe do próprio marido, porque tem marido que necessita de uma mãe. E às vezes ele não tem mais a mãe dele. Tem uns que nunca tiveram. E aí o que acontece? A esposa se torna mãe do marido. Por mais que ela não queira, mas é assim que Deus às vezes programou para a vida deles. Ela acaba se tornando uma mãe, ela cuida, ela zela, ela cativa, ela auxilia, ela dá conselhos, ela puxa a orelha, ela ensina. Quantas mães aí que às vezes não têm filhos ainda, mas já é mãe. É mãe do marido, é mãe do sobrinho, é mãe da sobrinha, é mãe dos irmãos. O filho, a filha se torna mãe dos pais, porque os pais vão ficando idosos. Então todos nós não tem jeito, nós precisamos de uma mãe. Keila, Ícaro, Paulo, paz do Senhor Jesus. Então mãe é isso. E muitas das vezes nós não enxergamos a mãe que temos do lado. Eu não tenho mais a minha mãe. Mas graças a Deus que Deus me deu a oportunidade de eu ver a minha mãe do jeito que Deus queria que eu visse. E Deus permitiu que mamãe visse como eu sou hoje. A mudança. Hoje eu vejo o exemplo da pastora Eire. Nós completamos 14 anos de casado, Somos pais de 2 filhas lindas, maravilhosas, a Esther e a Olívia. Eu já sou pai, eu sou pai do Mateus também, do Mateus, do Marcelo. Sou avô do Murilo, que é filho do Mateus. Então, Deus abençoe vocês, filhos, minha nora Marcela, meu neto Murilo. Deus abençoe todos vocês, o Marcelinho. Então, amados, se tem uma coisa que nós temos que prezar por ela, é da mãe. E não importa as circunstâncias que ela nos criou. O que importa é que ela gerou. Ela levou ali 9 meses ali, com paciência, com luta, com labor, pode falar, com exemplo ali de virtude. Tudo isso é uma boa mãe. Eu vou falar sobre uma mãe, olha só. Êxodo capítulo 2, no versículo de 1 a 5. Vamos ver que mãe que essa palavra. Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram.
A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. Por que ela escondeu esse menino? Porque o rei do Egito ali, o rei ali, queria matar todos os meninos. Porque já tinha uma promessa para o filho dessa mãe, que ele ia ser um líder, ele ia ser um libertador ali. Só que aí o que acontece? Enquanto o rei estava mandando matar meio mundo lá das crianças, ela escondeu o filho que tinha durante 3 meses ali. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos da beira do rio. A irmã do menino ficou longe para ver o que ia acontecer com ele, né? A irmã dele chamava Miriam. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu um cesto no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas servas fosse buscá-lo. A princesa abriu o cesto e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança, né? E assim a gente conhece essa história, que é a história de Moisés quando criança. Você vê que aqui Deus apresenta para nós 2 mães, né? Vamos se dizer assim, 3 mães. A primeira é a mãe Joquebede, é a mãe verdadeira do menino, é a mãe de Moisés. Ele nasce e ela consegue cuidar dele durante 3 meses ali. Ao findar esses 3 meses, mais ou menos, ela vê que não consegue mais esconder o menino e ela fala para a irmã, né? Leva ele lá para o rio, coloca ele nessa cesta aqui e vê onde a cesta vai parar, né? Então, nesse meio tempo, nesse meio espaço ali de tempo, quem se torna mãe agora? A irmã. Quantos lares que a própria irmã, muitas das vezes com a falta da mãe, com a falta do pai, ou por causa assim, de enfermidade, de doença, ou às vezes da mãe estar presa, a irmã mais velha, ela toma posse ali de ser mãe dos irmãos. E então ela esquece o papel de ser irmã um pouquinho e ela começa a ter o papel de mãe, mesmo ela não querendo. Mas Deus coloca ela para ser mãe. E aí então a irmã, né, a Miriam, né, a irmã de Moisés, ela vê que a hora que ela coloca o cesto ali, o cesto vai para na frente ali, né, da princesa. E aí a princesa vê o cesto, pede para as servas dela pegar o cesto. Quando ela abre, é Moisés que está ali, é o menino que está ali, né? E então ela se torna o quê? Mãe de Moisés, uma mãe adotiva, uma mãe que adota Moisés para a vida dela. Ela não pensou 2 vezes, não, ela já pegou o menino, esse menino pode ser, é filho de israelita, mas é meu agora, pronto, acabou. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala assim, eu não tenho mãe, eu fui criado com a minha madrasta, eu fui criado com a minha tia, com a minha avó, eu fui criado com a minha irmã. Você tem mãe sim, porque Deus nunca deixou você sem uma mãe. De alguma forma Deus colocou uma mulher na sua vida e essa mulher tomou posse de ser a sua mãe. Igual essa princesa fez. Ela não pensou 2 vezes, ela adotou Moisés ali para ela. E ela começou a cuidar de Moisés, a zelar de Moisés. E Moisés ali se torna um filho adotivo para ela. Você vê então como que é a proteção de uma mãe. A Joquebede, ela não pensou, né? Não vou pôr, os soldados estão matando os meninos, e se eu pôr lá no rio, o rio é um dos rios que tem mais crocodilos, né? Vai comer meu filho.
ela confiou em Deus. Então, antes de você fazer alguma coisa, antes de você falar alguma coisa, antes de você agir, confie em Deus, não tenha medo, deixa Deus operar na sua vida, através da sua vida e na vida dos teus filhos. Seja os teus filhos de sangue ou seja os teus filhos adotivos. Não pense duas vezes. Seja companheiro, companheira, seja confidente do filho e deixa o filho ser confidente seu. É amigo, amizade. Nós temos também uma outra passagem que a gente conhece também, que é sobre uma mulher que ela tinha um marido exemplar, né? A gente costuma falar que era um pai que todos os filhos queriam ter. E era um marido bom. E naquela época do Antigo Testamento, né, em algumas culturas, lá no fundo, Deus permitia que o homem ali se casasse com 2, 3, 4 mulheres. A cultura também permitia, desde que ele tivesse condições para sustentar essas mulheres e toda a família. Até hoje, em alguns países aí fora, aí, né, se existe ainda esse domínio, né, de poder casar com 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né, e ter esses homens aí ter o seu harém. Porém, a Bíblia Sagrada nos ensina que o homem, ele deve ser homem de uma só mulher, marido de uma só esposa. Amém? Então, olha só, essa mulher aqui, mesmo em meio a dilemas, né, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a decepções, ela buscou em Deus, e ela buscou em oração, e ela foi orar. Espera um pouquinho, irmãos. O que foi, filha? E ela buscou em orações, buscou Deus. E essa mulher é Ana. Ela queria porque queria ter um filho. E ela via, né, a sua rival, a Bíblia chama, né, Penina de rival de Ana. Então, ela via que Penina tinha filhos e ela não tinha, e ela ficava desesperada. Até que Eucana um dia vê que ela está entrando em depressão, porque Eucana fala para ela: mulher, você só chora. Olha tudo que eu te dou do bom e do melhor, te dou mais que a outra às vezes, né? E mesmo assim você só chora. Você não come. Ela estava entrando num processo de depressão. Ela estava entrando num processo de baixa estima da vida dela. Mas se tem uma coisa que ela nunca deixou de buscar, foi a autoestima do alto, tá? Nós, quando estamos com a nossa autoestima baixa, a gente fica triste, fica meio borocochô, né? Fica meio solitário, né? Mas a gente não pode deixar de buscar a nossa autoestima lá do alto. Porque aquele que é do alto, ele estima muito a nossa vida. Esse aí a gente não pode deixar. Esse nós temos que pegar esse exemplo de Ana, dessa mãe. E quando ela vai, olha só, irmãos, ela está dentro de uma igreja. Dentro da igreja, ela está dentro da igreja, buscando a Deus em oração, choro, derramando a tua alma. E aí vem o pastor dela lá, né? A gente fala que é o sacerdote ali, ele chega e fala: olha, ô mulher, aparta de ti, né, essa bebida forte, aparta de ti esse vinho. E ela olha para ele e fala assim: não, meu senhor, eu não bebo bebida forte, eu não bebo vinho, eu não bebo nada que seja como alcoólico. Eu não bebo. Eu estava apenas derramando a minha alma ao Senhor. E aí Eli, então, opa, eu não tive, parece que eu vejo Eli pensando, eu não tive discernimento. Antes de pensar, eu já julguei, eu já falei. Ele não conhecia o coração de uma mãe que busca em ter um filho, e de uma mãe que busca depois em cuidar do filho. Então ele fala para ela: olha, vai e que o Deus, esse nosso Deus, ele venha te abençoar, né? E vem aí
gerar esse seu sonho aí, né? Venha ser fruto aí, venha ser realizado. Então nós aprendemos o que com uma mãe chamada Ana? Nós aprendemos a não deixar os nossos sonhos para trás. Nós aprendemos a buscar em oração. Nós aprendemos que nós temos que passar pela provação para ser aprovados. Nós aprendemos que nós temos que orar, interceder e pedir. Porque a Bíblia Sagrada diz: pede e dar-se-vos-á. Você está vendo o que a Bíblia fala? É para nós isso, irmãos. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Quando nós pedimos com fé. Quando nós sabemos pedir. Eu costumo dizer assim, Deus vai realizar os teus sonhos e concretizar os teus projetos, os mais legítimos. Não é todos que Deus realiza e nem concretiza, porque Ele conhece nosso coração, a nossa vida. Ele conhece nós. Ele sabe que nós é pó. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que para algumas pessoas, se ele der um carro, a pessoa some para o mundo, acaba batendo o carro, some, vai lavar o carro na hora do culto. Ele sabe que para muitas pessoas, se ele falar assim, olha, eu vou te dar uma casa, de repente essa casa não chega no tempo da pessoa. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa se desvia, a pessoa se perde, a pessoa ela desiste, a pessoa enfraquece, porque tem algumas pessoas que querem tudo na hora delas. E não é assim. Tudo é na hora de Deus. Tudo é na vontade de Deus. E Ana não pensou duas vezes. Ela buscou em oração, ela chorou, ela foi humilhada. Mas tem uma coisa. Deus se lembrou dela, porque ela buscou a Deus. Não desista de Deus, continue buscando a Deus, que Deus, Ele se lembrou de você nessa noite. E nós estamos falando de mãe, olha só, Ana, quando Samuel nasce, Ana não se apega na bênção, é automático, ela não se apegou na bênção não. Ela foi lá e buscou a Deus. Buscou a Deus em oração. Deixa eu colocar aqui, irmãos, que está descarregando. Buscou a Deus em oração. Levou Samuel. Quando Samuel, ele nasceu, depois de alguns anos, né? Samuel ainda era criancinha. Ela leva Samuel e entrega Samuel, né, lá para o sacerdote ali. Ela entrega Samuel para a obra de Deus, para Deus. Olha só que benção, olha que mãe. Você quer ver o melhor lugar para os teus filhos estarem? Seja os teus filhos de sangue ou seja os teus filhos de adoção? É na presença de Deus. Mas pastor, os meus filhos, os filhos, né, que Deus colocou aí para me cuidar, né, que são meus irmãos, até mesmo os meus pais que já estão velhinhos, se tornaram crianças. Hoje eu sou a mãe dos meus filhos, né, como a Cláudia, minha irmã, né, ela foi a mãe do papai, quer queira ou quer não, tadinho, né, ele estava tão debilitado já que a Cláudia começou a cuidar dele como mãe. E o pai, ele tinha ela ali como a protetora dele, a zeladora dele, né? Tinha ela como uma mãe dele. Então eu não sei se você é uma mãe adotiva ou uma mãe de sangue. Mas de uma coisa eu sei. Se você colocar as bênçãos que Deus está dando na sua vida e devolver para o abençoador, é automático, ele te abençoará mais ainda. Ana, quando ela devolve o menino para Deus, para a obra, ela nos ensina que nós devemos o quê? Fazer o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
e Ele nunca vai se esquecer. E aí eu costumo falar assim, irmãos, mesmo que você ensine e ele se desvie para a esquerda ou para a direita, é automático, ele vai se lembrar. Quando ele tiver que voltar para o caminho correto, ele vai voltar. Então não desista, não para de orar pelo seu filho. Seja parceiro, seja ali parceira deles ali, seja porque os filhos, né, por mais que algumas pessoas dizem que eles vão fazer, né, vão se tornar adultos e vão bater asas, né, vão criar suas próprias vidas, a Bíblia Sagrada chama isso aí de flecha, né? Porque os nossos filhos são flechas nas nossas mãos e nós somos os arqueiros. Então a gente tem que acertar o alvo certo, né, para a vida deles. E Ana, ela foi uma mulher abençoada. Amém? Isso aí, você também, mãe, é uma mulher abençoada. Fique na presença de Deus. Fique nas promessas do Senhor. Passe pela aprovação, porque provado você já está sendo. Você vai ser aprovado agora. Agora vamos falar, para a gente terminar aqui, nessa outra mãe, né? Existem várias mães na Bíblia Sagrada, mas eu separei 3 aqui e gostaria de deixar, olha só, Lucas capítulo 1, versículo 28 a 31. Vamos ver o que diz aqui, irmãos. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Irmãos, olha que forte, né? Você já imaginou? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Acampam ao redor daqueles que buscam a Deus. A Bíblia Sagrada chama os anjos do Senhor de espíritos mensageiros. São espíritos bons aqui, que vêm ministrar em nossas vidas. Então você imagina um espírito desse, né? Aqui foi o anjo Gabriel que chega, né, para ela e fala, né? Maria, tu és a bem-aventurada. Então você imagina, se você crê, ainda hoje um anjo pode te visitar. E pode trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. A mensagem também é essa para a sua vida. Mas às vezes tem gente que recebe anjo de verdade. Tem um louvor que a pastora canta que fala sobre, né, que a gente hospedando anjo sem saber. Que a gente hospeda anjo sem saber, né? Peça discernimento a Deus que Deus vai te dar e você vai ver esses anjos na sua vida. Olha o que diz o versículo 29. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que queria dizer aquilo. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Maria, Deus olha lá de cima, irmãos. E aí ele vê o que em Maria? Ele vê uma mulher fiel. Ele vê uma mulher obediente. Ele vê uma mulher de caráter. Ele vê uma mulher de ousadia. Porque quando o anjo Gabriel ele fala para Maria que você vai ter um filho, você é uma bem-aventurada. Deus olhou lá de cima, olhou e viu milhões de mulheres aí, mas ele escolheu você para ser mãe do filho dele. Olha a ousadia dessa mulher, de ela falar: eu aceito isso aí, eu abraço isso aí. Não, é para mim? Tudo bem. Só que tem uma coisa, eu sou virgem. E aí, né, o anjo fala assim: não se preocupa não, porque o Espírito Santo é que vai colocar a semente aí. Mas ela foi ousada em receber aquela palavra. O que falta muitas das vezes em muitas mulheres é ousadia. Mas não é ousadia para brigar, para xingar, para fofocar, para fuxicar.
é ousadia de receber a promessa de Deus na vida e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu passei pela provação, mas agora eu quero ser aprovada. Eis-me aqui, pode me usar. E aí, Maria, ela tá para se casar com José. Olha só que feito, né? E José, quando Maria conta para ele, José, como conhecia a índole de Maria, José falou assim: ao invés de as pessoas apedrejar Maria, porque a hora que ficar sabendo que Maria está grávida, o povo vai apedrejar ela. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou fugir, porque eu também não sei se é verdade que Maria está falando para mim que é filho de Deus, esse que está no ventre dela, Eu acho que ela me traiu, mais ou menos assim. E aí José, ele intenta fugir na madrugada. Quantos maridos que nessa noite não estão pensando em fugir de casa? Quantos maridos que nessa noite não estão pensando em fugir do seu lar, desistir da sua família? Às vezes porque a mãe, a esposa, está passando por um tempo de, problema de saúde, ou por um tempo ali de problema psicológico, emocional, algum remédio que está tomando. Então, marido, cuidado. Deus fala para você: não fuja. A família que Deus te deu é para você. A família que Deus preparou é para você. Faça como José fez. Por mais que José pensou em fugir, José, ele teve uma visita do anjo naquela noite em sonhos. E o anjo disse para ele: José, não faça isso, porque o que Maria carrega é filho de Deus. Só que Maria era uma mulher bem-aventurada. Por isso que ela foi uma mãe escolhida. Então você, mãe, você, mulher, seja firme também nas suas convicções. Seja firme também nas suas orações. Deus não fez você também para sofrer, para ser saco de pancada de homem, não. Deus fez você para ser feliz. Deus fez você para ser uma bem-aventurada. Então ainda há tempo de socorrer a sua família. Entre em oração, busque a Deus. Permita que Deus veja em sua vida o caráter que Ele mesmo plantou em você antes de você nascer. No decorrer da sua vida, as coisas que você aprendeu de bom. Deixa Deus te usar em oração, em intercessão. Não desista do seu marido, não desista dos teus filhos. Amém? Agora, se algum desiste de você, não desista você de Deus. E continue orando, intercedendo pela sua família. Se alguém foi embora, se alguém fugiu, se alguém desistiu, continue orando e intercedendo. O que Deus tem para você, mãe, é melhor do que aquilo que você sonha para você mesmo. O que Deus tem para você, pai, o que Deus tem para você, filhos, é muito melhor do que aquilo que vocês intentam em ter para vocês. Deus tem o melhor para nós. Não desista de Deus. Não desista de buscar. Persevere. Continue firme. Domingo agora vai ser comemorado os Dias das Mães. Mas eu queria falar para você uma coisa. O dia de amanhã pertence a Deus. E o Dia das Mães, quem criou foi o homem. Para o comércio. O Dia das Mães é hoje. É agora. É nesse instante. Se você tem a sua mãe longe de você, liga para ela. Fala para ela que você ama ela, mesmo em meio às circunstâncias.
Se você tem alguém que é uma mãe e você tem como mãe, liga para ela. Se aquela pessoa que te criou, seja de sangue, ou seja de adoção, ou seja a sua irmã, ou seja a sua tia, a sua avó, que se tornou mãe, liga para ela. Diga para ela o quanto ela é especial para você. Diga para ela o quanto ela faz parte da sua vida. Mesmo que um dia ela te magoou, te machucou, mesmo que um dia ela sumiu e de repente ela apareceu, ela é mãe, porque Deus escolheu ela para ser a sua mãe. Liga para ela, manda um e-mail para ela, manda uma mensagem do WhatsApp para ela, entra no Facebook e escancara para todo mundo saber que ela é uma mãe importante para a sua vida e para Deus. E mesmo que você está buscando a Deus e ela não, leve Deus para a vida dela. E a você, mãe, feliz Dias das Mães. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você sonha. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Começou e parou. Coloca a mão no teu coração. E lembre-se que você nasceu para brilhar. Eu sei que não há nenhuma aprovação. Lembre-se que você é mãe. Maior do que eu possa suportar. Tem pai que também fez papel de mãe. Estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Não desista, continue, persevere. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. O que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Acredite como Ana acreditou. Ela não desistiu. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Seja na dor ou seja na alegria. Se você receber as promessas de Deus na sua vida, filho, Deus vai cumprir elas. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Essa provação que você está passando é para você ser aprovado lá na frente. Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar.
consolar. Sobre as promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Os sonhos de Deus são maiores. Isso vale a pena acreditar. E são melhores. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, não desista. Não pare de sonhar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Se alegre. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Oh, Jesus. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Obrigado. São grandes que nem pode imaginar. Obrigado. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha presença volte a acreditar. Deus é Os maravilhoso. sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Obrigado, Jesus. Hoje nós lemos, contamos três histórias, né, básicas, rápidas, sobre três mães que tiveram três maridos também excepcionais. Joquebede tinha um sonho de ter o seu filho ali, Samuel, crescendo com ela. No começo, o sonho dela foi realizado, que Deus pega Samuel lá e faz ele crescer com a filha, com a princesa, né? E naquele momento que ele está crescendo ali com ela ali, Deus está guardando, protegendo, porque os outros meninos da idade de Moisés estavam sendo mortos. Então ela tinha um sonho, e Deus tinha um sonho maior e melhor para ela. O marido dela chamava Arão, e ele sempre ficou do lado de Joquebede. Depois nós contamos a história de Ana. Ana não desistiu dos sonhos dela. Ana persistiu em oração, em choro, em busca. E mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quase entrando em depressão ali, né? Ou melhor, ela já estava ali, né, no começo da depressão, ela não desistiu de buscar. E Deus tinha um sonho maior e melhor para ela. Ela só queria ter um filho, mas Deus permitiu. Olha só, Joquebede teve o líder, né, de lá do povo israelita no começo. Foi líder, foi profeta, né? Moisés. E aí, Ana já foi mãe de Samuel. Ela só queria ter um filho. E Deus olhou e falou assim: não, agora eu vou dar um filho melhor e maior que ela está pedindo no sonho. Deu um juiz, um profeta, deu um pai também de família,
deu um sacerdote ali, né? Porque a gente se vê assim, busca muito exemplo com Samuel. Então os sonhos de Deus são maiores e melhores. E Maria, mãe de Jesus? Maria, o sonho dela era se casar e ter filhos. Mas Deus tinha um sonho melhor para ela e maior para ela. Os sonhos de Deus vão mudar a sua vida. Os sonhos de Deus vão fazer com que você mude a vida de outras pessoas. Porque os sonhos de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Maria teve um filho e Deus deu o próprio filho dele para ela. Que foi tudo. Sem palavras para descrever quem foi Jesus. Foi tudo. Tudo para nós. Tudo. E Ele continua sendo tudo, porque Ele não morreu. Ele vive. Ele é o nosso Redentor. E Ele vai voltar para buscar nós, que somos a igreja dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Mãe, Deus te abençoe. Que você seja próspera, que você seja abençoada. Você que sonha em ser mãe, não desista dos teus sonhos. Deus está de olho nos teus sonhos. Você que é mãe por adoção, você que é mãe, às vezes da própria mãe, como eu disse, às vezes a mãe fica velhinha, o pai fica velhinho, os filhos se tornam pais ali depois. Eu não sei em que relação você tem ali de mãe, mas o que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E não desista da sua mãe. Mãe, não desista do seu filho. Continue buscando em oração, intercessão. E juntos nós cremos e oramos por um milagre na vida dos teus filhos e na vida da tua mãe, do teu pai, em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa da mãe? Não? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Continuamos pedindo ao Senhor e intercedendo pelo Marquinho que está na UTI, pela nossa irmã querida Maria, que está também internada. Que o Senhor coloque as tuas mãos na vida deles, que o Senhor não retire as tuas mãos da vida deles. E que o Senhor não retire as tuas mãos da vida daqueles irmãos, amigos que estão com problemas, que precisam de um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, faz o teu querer, porque os teus sonhos são maiores e melhores do que o nosso. Feliz Dias das Mães. Amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia das Mães. Amém. Feliz Dia das Mães.